Então, hoje, o nosso assunto é exame de consciência, o que pode ser um problema, mas na verdade, para você essa live será uma oportunidade, um atalho, como eu dizia no começo, para que a gente possa tratar bem a nossa consciência, para que a gente possa entender bem o que Deus quer de nós e percebermos os caminhos errados que nós podemos estar percorrendo. Eu queria, assim, hoje invocar de modo especial o auxílio do Espírito Santo e rezando aquela que é a esposa do Espírito Santo, a Virgem Maria. Peço que você reze comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok, então vamos diretamente ao assunto. Como eu dizia, o exame de consciência, ele é uma forma de nós realmente compreendermos como fazer a vontade de Deus, compreendermos se estamos na vontade de Deus, se as nossas decisões, as decisões que nós tomamos no nosso dia a dia, estão de acordo com a vontade do Senhor. E isso é de suma importância, porque a nossa vida cristã, a nossa vida, ela se resume, posso dizer assim, um ponto essencial, se eu quisesse assim resumir, o que é ser cristão? Ser cristão é fazer a vontade de Deus. Ser cristão é buscar em tudo, em cada momento da nossa vida, em cada detalhe da nossa vida, fazermos a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela não é algo impossível. Então já quero aqui dar uma dica preciosa para você. Quando nós temos alguns problemas na consciência, talvez possa ser um pouco antes da nossa conversão ou depois da nossa conversão, talvez nos dois lados, tá? Então, antes da nossa conversão, a gente não quer se converter porque a gente pensa assim, não, mas seguir a igreja, a gente fala assim, né? Seguir a igreja é muito difícil, a igreja é muito exigente, é cheio de leis medievais. Quem já pensou assim ou quem já ouviu alguém falando dessa forma, né? A igreja é medieval, tem coisas medievais, coisas arcaicas, não dá para seguir ao pé da letra. Então acha que a vontade de Deus é muito difícil. Ou quando nós nos convertemos, aí o que é que acontece? Nós queremos sim fazer a vontade de Deus, queremos muito fazer a vontade de Deus, porque descobrimos que a vontade de Deus é a nossa felicidade, descobrimos o amor de Deus por nós, descobrimos que não existe razão para viver longe de Deus. Então tudo isso se torna uma realidade na nossa vida. Porém, começamos a perceber a dificuldade em colocar em prática essa vontade de Deus na nossa vida. A primeira dificuldade é vencer os nossos vícios, nossos maiores vícios, aqueles pecados maiores, aquelas pedras maiores. Então aquilo se torna, para alguns, um tormento difícil de tirar. Mas quando essa preocupação, quando isso você acaba vencendo, junto com essa pedra maior, ou essas pedras maiores, que são os vícios, os pecados graves, tem também uma avalanche de areia, que são os pecados veniais. Quando a gente luta pelos pecados mortais, também vem juntos os pecados veniais, e aquilo acaba se confundindo na nossa vida. De forma que eu realmente, eu quero que você tenha essa imagem da avalanche na sua mente, eu realmente começo a achar que a vontade de Deus é impossível, porque ela é muito difícil. Por isso que eu insisto e fico batendo na mesma tecla, porque é realmente muito importante. Nós precisamos trabalhar na nossa consciência, precisamos trabalhar essa nossa percepção do pecado, porque achar que a vontade de Deus é impossível, qual é a consequência disso na nossa vida?
Pense um pouquinho. Qual é a consequência disso na nossa vida? Se eu acho que a vontade de Deus é muito difícil, então, antes de me converter, a consequência é não querer me converter. Não vou perder minha felicidade, não vou perder minha paz, não vou perder minha alegria, não vou perder minha vida. Quer ganhar a vida, como Jesus diz, né? Quero ganhar a vida do mundo e perder a vida eterna. Não quero isso. Mas depois que você se converte, cuidado. Porque achar que a vontade de Deus é muito difícil, o que é que vai gerar? Vai gerar o desânimo. E o desânimo é uma tentação do inimigo das nossas almas, uma tentação demoníaca. Então, gerando o desânimo, consequentemente, vem a vontade de desistir. A vontade de desistir. Não sei se você se identifica com isso. Já passou pela sua cabeça? Você já teve momentos de desânimo? Vontade de desistir? Já teve isso? O que eu estou falando aqui tem a ver também com a sua vida? Já passou por esse problema? Não. Então isso pode ser na vida cristã, de modo geral. Pode ser na vida da sua vocação, seu matrimônio, por exemplo. Então, aquele desânimo. Então, por quê? Porque eu acho que é muito difícil. O que eu tenho para dizer para você? Padre, você vai falar que é fácil, né? Não vou falar que é fácil. Porque eu estaria mentindo, estaria sendo contra o Evangelho. Muito pelo contrário. É difícil. Acertou, miserável, né? É difícil. Sim, é difícil. É difícil, mas não é impossível. Por que é difícil? Porque Jesus disse que seria difícil. Jesus nunca nos enganou. Jesus não disse, olha, vinde após mim e eu farei da vossa vida um mar de rosas. Tem isso no Evangelho? Vinde após mim e a sua vida será prosperidade. Você vai prosperar, você vai ficar rico, né? Como diz lá nas seitas pentecostais, essas seitas aí protestantes, né, mais recentes, criaram uma teologia, a teologia da prosperidade. O protestantismo, gente, ele atual, né, esse protestantismo acho que do século XX, não sei se o anterior não era assim, mas do século XX para cá, ele começou a debandar, e talvez haja um estudo profundo sobre isso, para o Antigo Testamento. Ele se tornou judaizante. E isso, cuidado, eu vejo alguns de vocês meio que influenciados pelos protestantes, sendo judaicos, né, judaizantes. Então, vocês vão me perguntando coisas, padre, mas por que a gente não descansa no sábado? Por que a gente é pecado comer carne de porco? É pecado comer galinha cabidela, porque tem o sangue. Cuidado, gente. Isso é influência protestante judaizante. Nós somos cristãos, nova aliança, nova lei. Seguimos nosso Senhor Jesus Cristo. E seguindo nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos filhos da igreja que Jesus Cristo fundou. Jesus Cristo fundou uma igreja e deu a esta igreja autoridade. O Fran colocou aqui no comentário, assistam filmes dos santos. Concordo, Fran, isso mesmo. Assistam os filmes dos santos, leiam sobre a vida dos santos, porque isso vai nos tornar cada vez mais católicos de verdade. Os santos são os nossos modelos do seguimento de Jesus. Eu quero alguém que seguiu Jesus profundamente e que foi abençoado por Deus, que foi aprovado por Deus. Você olha para uma pessoa verdadeiramente abençoada por Deus, não é uma pessoa rica, não. Não estou dizendo que riqueza é pecado, a gente pode até fazer uma live só sobre isso. Mas eu estou dizendo que o abençoado por Deus é o santo. Então, eles são os nossos modelos na Santa Igreja, os santos dos santos. Houveram santos ricos, é verdade. Mas a maioria deles foi pobre. Então, vamos lá. Eu tenho que ter cuidado com relação a isso. Padre, o senhor não falou de exame de consciência. Eu estou falando de exame de consciência. Estou explicando a você os fundamentos, os porquês, porque não adianta eu chegar aqui, fazer aqui uma live de 10 minutos e dizer, pessoal, é o seguinte, pega um papel, marca isso, pronto, acabou lá, vá-se embora. Se eu não explicar profundamente para você, eu estou dando só uma dicasinha. Dicas eu dou realmente, às vezes é útil, a gente tem dicas no meu canal no YouTube, no Instagram, no Facebook, eu tenho vários vídeos de dicas, práticas bem rápidas, né? Mas eu acho que você está aqui porque você quer aprofundar, não é?
E quando eu falo aprofundar, não é ser difícil. Vocês sabem que eu não costumo complicar as coisas, muito pelo contrário. Minha intenção é simplificar, mas simplificar não significa deixar de ser profundo. Pode ser simples e profundo ao mesmo tempo, não é isso? Então vamos lá. É importante nós aprendermos a lidar com a nossa consciência, aprendermos a saber como, na nossa vida, no nosso dia a dia, colocar em prática a vontade de Deus, fazer escolhas conforme a vontade de Deus, e termos a certeza de que esta vontade de Deus, ela não é impossível de ser praticada. Não é também algo que nos oprime, algo que vai nos fazer infelizes, tristes, de forma alguma. A vontade de Deus é a nossa felicidade. Embora, em alguns momentos, ela possa parecer amarga. Quem é pai aqui, quem é mãe, quando o filho está doente, ele quer tomar remédio? Ele quer tomar aquele remédio amargo? Não quer. Ele quer tomar injeção? Não quer. Ele não quer. Ou você tem que, às vezes, dar um alimento que é saudável, mas o seu filho quer tomar sorvete, quer comer chocolate. Mas ele tem que comer brócolis. Ele tem que comer carne. Ele tem que comer comida saudável, de gente. Para que ele cresça forte. Ele não pode passar o dia tomando sorvete e comendo chocolate. Então, nós somos crianças espirituais. Diante de Deus, nós somos... Nossa mentalidade, nosso modo de pensar, ele é muito limitado. Diante de Deus, não somos nada. É ou não é? Nós somos nada. Não é verdade? Então, é importante que nós compreendamos que a vontade de Deus é a nossa felicidade, mesmo quando ela parecer difícil para nós, amarga para nós. E aí é preciso que eu tenha humildade. Humildade para aceitar as provações, para aceitar os caminhos de Deus, que nem sempre são os meus caminhos, são aqueles que eu achava que fossem os melhores. Então vamos lá, gente. Por que nós devemos fazer o exame de consciência? O que é examinar a nossa consciência? Por que nós devemos fazer essa prática? Quando nós devemos fazer essa prática? E de que forma queremos fazer essa prática? Examinar a consciência é olhar para dentro de nós mesmos para julgarmos à luz da palavra de Deus, à luz dos ensinamentos da igreja, à luz do Espírito Santo que mora em nós, julgarmos se as nossas ações, se as nossas atitudes, elas foram conforme à vontade de Deus. Veja bem, a nossa consciência ela não funciona só na hora do exame. Na hora do exame você vai olhar com mais atenção, ativamente. Você vai relembrar as suas atitudes e vai, com esse olhar da graça de Deus, perceber se você errou ou não. Porém, a nossa consciência, ela trabalha como o nosso coração está trabalhando. O meu coração está trabalhando agora. O seu também, espero eu. O nosso coração está trabalhando agora. A nossa consciência, né, eu estou acordado, estou consciente. A nossa consciência, ela constantemente, ela está me alertando. Se eu estou fazendo uma obra boa, eu estou fazendo algo errado. Veja bem, não é que eu estou o tempo todo julgando as minhas ações, mas quando eu estou a ponto de fazer uma ação má, de cometer um pecado, de fazer uma ação má, a minha consciência me alerta. Eu sei que aquilo que eu estou para fazer ou que eu estou fazendo é ruim. Ou eu vou percebendo assim que eu cometo a ação. Então isso é o que nós chamamos de
alerta da consciência. A nossa consciência nos dá um sinal verde. O sinal verde é silencioso, no sentido que ela não fica o tempo todo dizendo que o que eu estou fazendo é certo. Mas às vezes esse sinal verde também é o seguinte: nos ordena para fazer um bem. Por exemplo, apareceu um pobre na porta da minha casa, pedindo comida. Então a minha consciência ela vai me dar um alerta, eu vou sentir no meu coração, eu tenho que ajudar aquele pobre. Eu não posso estar aqui comendo fartamente e ter um irmão passando fome na porta da minha casa e eu não ajudar, isso não é cristão. Então a minha consciência vai dizer, faça o bem, deixa de preguiça, deixa de medo, deixa de egoísmo, faça o bem. Então a minha consciência ela não só vai dizer, cuidado com o mal que você está fazendo. Não, ela vai dizer, faça o bem. Ou, por exemplo, alguém me pede uma ajuda. Alguém me pede uma ajuda para, sei lá, uma pessoa furou o pneu do carro, está lá no meio da rua tentando consertar o pneu. Eu passo e a minha consciência, não é que vai ter uma vozinha no meu coração, tá? Assim, uma voz, né? Não é isso. Mas isso eu estou falando o que acontece com você. Eu não estou dizendo nada que vai acontecer ou nada estranho. Eu estou dizendo, estou explicando o que é normal, o que acontece com você. Então você passou na rua, você viu uma pessoa necessitada lá, trocando o pneu do carro. E você para o carro, baixa... Você quer ajuda? Precisa de ajuda aí? Entendeu? Já aconteceu comigo, né? Furei o pneu do carro no meio da estrada, vindo de uma missão. E eu estava lá sozinho, né? Tudo bem, né? Fica meio estranho, né? O padre de batinha trocando pneu, chama bem a atenção, né? Mas aí parou um carro, depois parou outro carro. O primeiro carro que parou, o macaco não deu certo no meu carro, não deu certo, que era uma estrada ruim, e o carro estava em declive. Aí parou um outro carro, tinha um macaco hidráulico, e aí deu certo, e passou. Poxa, o pessoal ficaram ali uns 40 minutos, só que eu não tinha pneu reserva, né? Eu usei o step, e eu ia fazer uma viagem longa, aí a pessoa me levou até a próxima cidade. Padre, procura, já está de noite, arriscado, procura um lugar para dormir, não sei o quê, ficou preocupado comigo. Tudo bem, eram cristãos, eram católicos e estavam fazendo a caridade a um padre. Mas, certamente, eles poderiam ter passado direto. Não é? Então, a nossa consciência, ela vai me alertar. Muitas vezes eu fui ajudado em momentos de dificuldade, ou em momentos de tristeza, em momentos de angústia, em momentos de... Por quê? Porque a consciência de alguém disse, olha, ajuda ele. Então, isso também já passou por você. Você viu alguém necessitado da sua ajuda. Quando eu falo da ajuda, não é só ajuda financeira, material. Às vezes ajuda de uma palavra, de um consolo. Você chegar para um amigo e falar assim, eu estou notando que você está triste, está precisando de ajuda, precisando de alguma coisa. Então, essa sua atitude é a sua consciência que te leva a isso. O Espírito Santo que sopra no seu coração e te leva a ajudar. O Bruno colocou aqui, né? O bom samaritano. Então, a nossa consciência, ela nos manda fazer o bem e nos manda evitar o mal. Olha, por exemplo, você começa a falar mal de uma pessoa, aí você percebe, poxa, é melhor calar a boca porque aqui é pecado, né? Não vou falar mal dessa pessoa, né? Não convém, melhor mudar de assunto. Então, foi a sua consciência que naquela hora lhe alertou para cuidado. Ou então uma imagem pura te chamou a atenção na rua, uma pessoa mal vestida, ou na internet, você lhe chamou a atenção e você foi atraído por aquilo, e aí a sua consciência diz, cuidado, isso é impuro, cuidado, isso é contra a castidade, é verdade. E aí você volta atrás. A consciência, ela sempre vai mostrar o bem que você deve fazer e o mal que você deve evitar. Quanto mais santo você for, quanto mais você for um homem de oração, uma mulher de oração, uma pessoa reta, honesta, sincera, mais a sua consciência vai ser delicada. Nós podemos falar em outra live sobre os tipos de consciência.
Quem é meu aluno já viu muito isso lá no curso Escola da Consciência. Então, a sua consciência ela vai ser mais delicada. Ou seja, ela vai cada vez mais mostrar coisas boas que você pode fazer e coisas que você deve evitar. Essa delicadeza da consciência, quando ela é revestida de humildade, ela leva à santidade. Quando ela não está bem formada, ela leva ao orgulho, ou ao desespero, ou à angústia, ou à tristeza. São só coisas negativas. E isso lhe desanima e lhe faz desistir, abandonar. Então, o grande problema é esse. Ao pensar que a vontade de Deus é muito difícil, fazer o bem que Deus me pede é algo muito difícil, evitar o mal, evitar o pecado é algo muito difícil, algo impossível, eu acabo desistindo. Então, uma falta de maturidade na fé, uma falta de formação da consciência, me leva a desistir. Uma vez uma pessoa me perguntou aqui na internet, padre, por que as pessoas abandonam a igreja e voltam para o vício? Essa é uma das razões. O desânimo, a falta de formação da consciência me leva a desistir. Entendeu? O Ivan falou uma coisa aqui muito importante. A nossa consciência nem sempre está certa, é isso mesmo. Não é que a nossa consciência ela não está certa, é que a nossa consciência ela não está bem formada, Ivan. Tá? Ela não está bem formada. A palavra não é suja, não existe consciência suja. A palavra é consciência que está relaxada, ou seja, ela não se importa muito com o pecado, ou ela está exagerando para o outro lado, ela é escrupulosa. Existem vários outros tipos de consciência, né, de defeitos, de problemas da consciência, mas os dois principais são esses, ou ela está exagerando para um lado, relaxada, ou ela está exagerando para o outro, ela está escrupulosa. E é por isso que ela precisa ser bem formada, ela precisa ser bem cuidada para que ela não vá para um lado nem para o outro. Mas no meu dia a dia, como é que eu devo examinar a consciência? Então, qual é a razão pela qual eu devo examinar a minha consciência? Por que eu devo examinar a minha consciência? Eu devo examinar a minha consciência para saber se eu estou fazendo a vontade de Deus. Simples assim. Então, devo examinar a minha consciência para saber se eu estou fazendo a vontade de Deus. Justamente para saber e para afinar o juízo da minha consciência. Agora eu vou falar uma coisa assim muito importante para você. Na verdade, não é nem a palavra que eu queria usar, não é importante, mas algo assim que pode lhe ajudar bastante a você entender. Quando você examina a consciência, ela se torna mais forte, ela se torna mais reta. Entendeu? Então, vocês que colocaram aqui nos comentários, ô padre, a nossa consciência pode errar. É verdade. Por que pode errar? Porque você tem concupiscências dentro de você, porque você é pouco formado na catequese, porque você reza pouco. Então, na medida que você vai examinando a sua consciência, e o exame de consciência é uma oração, o exame de consciência é uma oração. Pode anotar no seu caderninho das lives. O exame de consciência é uma oração. Então, quando você vai examinar a sua consciência à luz de Deus, você vai treinar a sua consciência para, olha só, gente, para fazer o bem e evitar o mal. Então, quanto mais você se exercita no exame de consciência, mais santo você fica. E mais a sua consciência fica forte. Ela começa a acertar. Por quê? Porque no exame de consciência você vai perceber. Você para fazer o exame de consciência, você vai perceber. Poxa, como... Eu vou já explicar na prática como é que faz, tá? Mas você vai perceber, poxa, como eu sou egoísta. Eu tenho comido sempre
eu dei esse exemplo na live de ontem, né? Eu tenho comido sempre moela. E não tenho deixado o meu irmãozinho, que gosta também de comer. Eu corro na frente, meto o garfo e tiro a moela. Veja, você talvez sabia que aquilo ali estava errado, mas não estava nem ligando, estava fazendo como brincadeira. Estava fazendo como, sei lá, não estava nem aí para isso. Mas ao examinar a sua consciência, você viu que você estava errando. Então a sua consciência ela vai ficando refinada. Ao ponto que, ao examinar a sua consciência, na próxima vez que tiver galinha na sua casa, estou dando um exemplo aqui que eu usei ontem na live de ontem, na live da noite, né? Do projeto Sede Santos. Então, quando a sua consciência vai ficando mais refinada, você vai percebendo com mais clareza o pecado diante de você. Ou, quando eu falo pecado, estou falando do pecado venial, do pecado mortal. Ou perceber as imperfeições, aí nós já estamos no nível da santidade. O santo, ele percebe as imperfeições. Talvez você, sim, já perceba as suas imperfeições, mesmo que você não seja santo, mas a sua consciência talvez já tenha sido refinada ou já está refinando a ponto de você perceber as imperfeições. Então, quando você vai examinando sua consciência, ela vai ficando mais refinada. Então, uma pessoa que nunca pensa nos pecados, nunca pensa no mal que deve fazer, que fez, ou no bem que deveria ter feito, se ela nunca pensa nisso, se ela nunca medita sobre isso, ela está sempre propensa a repetir os mesmos atos ruins, porque a consciência não está dando ouvidos à voz da sua consciência. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então vamos lá. Ao examinar a minha consciência, voltando aqui ao assunto, ela vai se tornando cada vez mais refinada. Eu vou tendo prática, ela vai ficando mais sensível ao bem que eu devo fazer e ao mal que eu devo evitar. Entendeu? Então, isso é maravilhoso. Então, o ato de examinar a consciência vai sim me levar à santidade. Eu falei para vocês que a nossa live agora do Projeto 1115 são atalhos para nós aprendermos a fazer a vontade de Deus, para nós sermos santos. A da noite são os empecilhos, né? Eu estou fazendo sempre assim, de manhã são os atalhos, à noite são os empecilhos. E a gente assim vai caminhando juntos nessa jornada, né? O Mário Afonso falou assim, está ficando claríssimo, padre. Obrigado, Mário. O Euclides também falou o seguinte, quando eu faço, vou ler aqui alguns comentários para vocês, né? O Euclides falou assim, quando faço o exame de consciência e tomo consciência que estou falando mal do próximo, tento não cometer este pecado, mas continuo cometendo este pecado. O que fazer? Olha, você já deu um passo bom. Você percebeu que você tem um defeito. Olha como é interessante, né, o que Euclides falou. Eu fiz meu exame de consciência, percebi que eu estou falando mal do próximo, que eu tenho falado mal do próximo. Mas eu continuo falando mal do próximo. Então você está colocando aqui como uma coisa negativa, de fato. Porém, tem uma coisa positiva nisso. Se você não fizesse o exame de consciência, você nem ia perceber que você está com esse vício. Então, quando você faz o exame de consciência, você percebe os seus defeitos e, às vezes, os seus defeitos dominantes. O que são os defeitos dominantes? São aqueles principais, aqueles recorrentes, aqueles mais fortes. E aí agora você tem condições de trabalhar esse defeito, de ser mais vigilante. Muitas vezes, Euclides, não dá para vencer um defeito de uma hora para outra. A gente precisa rezar muito, a gente precisa confessar, a gente precisa comungar, a gente precisa fazer sacrifícios. Mas, se eu sei que eu tenho uma doença, já dei 50%, já percorri 50% do caminho da cura. Não é? Imagina se uma pessoa que está doente, ela nem percebe que está doente. Como é que ela vai ser curada? Não vai. Mas se ela percebe que ela tem uma enfermidade,
Então ela vai começar a se tratar. Claro que não vai ser no primeiro Tilenol que ela vai ficar boa. Dependendo da gravidade da doença, vai precisar de um tratamento mais longo. Então, se a sua doença é a fofoca, você vai precisar, e a fofoca é algo grave, você vai precisar de um tratamento mais longo. Entendeu? Vocês entenderam? Vocês todos entenderam a resposta que eu dei aqui para o Euclides? Então vamos agora falar o passo a passo, vou dar para você o passo a passo para você examinar sua consciência, ok? Primeiro dizendo o que é que não é examinar a consciência. Examinar a consciência não é fazer listas e mais listas enormes de pecado. Examinar a consciência não é um ato masoquista de autodepreciação. Cuidado, viu, gente? Cuidado, porque o exame de consciência, ele é um auxílio para você ser santo, mas ele pode ser algo que te faça escrupuloso também. Se você não souber fazer, ou se você tiver uma tendência para o escrúpulo, existem algumas peculiaridades, vamos dizer assim, para você examinar bem a sua consciência, tá? E eu vou lhe ajudar agora. Então, a primeira coisa que não é examinar a consciência, você fazer listas enormes de pecado. Você tem o caderninho do pecado. Por favor, não faça isso. Não faça isso. Você não vai ter o caderninho do pecado. Eu fui claro? Por quê? Porque você ficar fazendo listas enormes de pecado, você está alimentando um problema da consciência, que são os escrúpulos, de achar que tudo é pecado e tudo é pecado grave. E isso vai lhe gerar um desânimo também. Tá? Então, a primeira coisa, talvez você esteja assim, poxa, mas eu tinha certeza que era isso, você está falando o contrário do que eu pensava. Pois é, examinar a consciência não é ter um caderninho do pecado ou fazer listas e listas de pecado. Padre, então o que é examinar a consciência? Examinar a consciência. Primeiro, vocês viram o que eu falei no começo da live. A nossa consciência, ela funciona sempre. Então, ela está me dando aquele alerta. Faça aquele bem, ajude aquela pessoa. Ou, cuidado, não faça isso, que isso é pecado. Quando ela é escrupulosa, esse sinal ele fica frenético. Tá, toda hora. Então, existe aqui uma disritmia, né? A consciência fica acelerada demais, você fica num auto-julgamento exagerado toda hora. E isso é como funciona a consciência do escrupuloso. Ela não deixa a pessoa em paz. Ela fica o tempo todo julgando suas ações. Até quando vai beber água, parece uma brincadeira que eu vou falar, mas é verdade, né? Até quando vai beber água, se a pessoa bebe muitos goles, aí a consciência dela diz, olha, mas isso é pecado, você está sendo guloso. Parece uma brincadeira, né? Quem não é escrupuloso deve estar rindo agora, mas quem é escrupuloso talvez se identifique com isso que eu acabei de falar, que já sentiu culpa por beber água, Infelizmente, isso pode acontecer. Então, por isso que a gente tem que aprender a lidar com a nossa consciência e aprender a fazer um exame de consciência que não vá gerar escrúpulos, mas, ao contrário, gere aquilo que é o positivo, que é refinar a nossa consciência para nos levar à vida santa. Então, na prática, como é que eu tenho que fazer? Qual é o passo a passo? O que é que você tem que fazer? O que é aconselhável? O que é que a igreja, na própria liturgia, veja que quando a coisa está na liturgia é porque ela é realmente oficial da Santa Igreja. Então, espiritualidade é uma oração oficial da Santa Igreja. Então, na própria liturgia da igreja, na oração litúrgica, não sei se vocês sabem, a igreja tem uma oração litúrgica, que é diferente das devoções populares. A oração litúrgica é o ofício divino. O ofício divino, não estou aqui perto de mim, está ali o livro. O ofício divino é um livro de orações do padre ou dos monges, das religiosas, dos religiosos, também chamado modernamente de liturgia das horas, onde nós rezamos os salmos e, enfim,
talvez muitos de vocês conheçam a liturgia das horas. Então, na liturgia das horas, ou ofício divino, a oração da noite, chamada de completas, ela inclui um exame de consciência. Vocês sabiam disso? Então, significa que a própria igreja, na liturgia, ela nos orienta a todas as noites, antes de dormir, examinar a nossa consciência e pedir perdão a Deus. Para quê? Para dormirmos em paz. Para dormirmos em paz. Olha como é bonito. Entendeu, gente? Então, na própria liturgia, existe essa orientação da igreja, essa oração da igreja. Então, o que é que a igreja orienta? Todas as noites, um momento de silêncio, você vai examinar a sua consciência. Padre, quanto tempo? Alguns segundos. Não são 2 horas, não é meia hora, não são 15 minutos. Alguns segundos. 1 minuto que seja. 2 minutos ao máximo. Entendeu? Olha só que talvez você estivesse pensando que ia passar horas e horas e horas e horas fazendo isso. Então, essa breve reflexão para a gente perceber como foi o nosso dia. Então vamos lá, na prática, como é que é? Estão me lembrando aqui que existe também a possibilidade de rezar por aplicativo, né? Eu também tenho um aplicativo muito bom, gente, chamado iLiturgia. iLiturgia. Nesse aplicativo tem a liturgia das horas. E também tem o ofício divino em latim, mas aí acho que vocês não vão querer. É num site que você pode também ver pelo celular, pelo computador, enfim, pelo celular. É o Divinum Officium, se não me engano. Estão falando também que tem um canal do Telegram chamado, como é que é? Eu vi aqui nos comentários, liturgiadashoras.org. Ok? Então, à noite, antes de dormir, estou falando da liturgia das horas, gente, das completas, mas estou falando para vocês que são leigos, né? A maioria de vocês, quase todos, são leigos. Então, vocês não são obrigados a rezar a liturgia das horas, nem ter essa oração. Mas um conselho da igreja, que está na própria liturgia da igreja, é você fazer esse exame de consciência. Então, como é que você vai fazer? Antes de deitar, ou antes de dormir, você vai parar alguns segundos, 2 minutos no máximo. Não é obrigado, não é proibido. Quando eu dou um conselho, atenção, senhores escrupulosos, não estou proibindo fazer diferente. Tá? Não estou proibindo. Se você quiser passar 5 minutos, pode passar. Estou dando um conselho. 2 minutos no máximo. Não precisa mais do que isso. O que é que eu fiz hoje de manhã? Vamos pensar, vamos fazer aqui junto comigo? Bora lá? Vamos fazer bem prático. Vamos fazer junto comigo. O que é que eu fiz? Vamos pensar aqui. Faz de conta que você está de noite. O que é que eu fiz hoje de manhã? Aqueles 2 minutinhos que você vai estar lá antes de dormir. Eu levantei, fui tomar café, rezei, ou ao contrário, levantei. Vai passar rapidamente na sua mente o que é que você fez. Rezei, fui tomar café, saí para o trabalho, fui para a escola, né, fui fazer o que eu tenho que fazer. Cheguei em casa, almocei no trabalho, voltei, tarará. Quando você for passando o seu dia rapidamente, a sua consciência ela vai lhe mostrar algumas ocasiões. Por exemplo, você vai rapidamente lembrando o seu dia. Você vai pensar, poxa, a minha oração da manhã foi muito rápida. Eu fiz apressado, eu não tive atenção na minha oração da manhã. Você vai lembrar disso. Poxa, no café eu reclamei que o ovo estava mole. Eu não fui grato a Deus por eu ter o ovo, por exemplo. Você vai lembrar, isso aqui vai vir na sua cabeça naturalmente. Poxa, no trânsito, quando eu estava indo para o meu trabalho, estava engarrafado, eu fiquei buzinando, fiquei irritado, xinguei, disse um palavrão lá com o carro da frente que deu uma freada. E aí você vai lembrar disso. Vai passar o seu dia, poxa, hoje eu esqueci, eu tinha um compromisso de visitar o Santíssimo e acabei que eu não fui.
Pronto, você lembrou de algumas coisas que não foram boas no seu dia, que você poderia ter feito melhor, que você poderia ter sido mais santo, que você poderia ter tido mais paciência, que você poderia ter amado mais a Deus. Pensou nessas coisas? Então agora você vai rezar o ato de contrição. Eu, pecador, me confesso a Deus Todo-Poderoso. A bem-aventurada, assim, bom, eu sei o tradicional, né? Não sei qual é o que você reza. A bem-aventurada sempre Virgem Maria, o bem-aventurado São Miguel Arcanjo, aos santos apóstolos São Pedro e São Paulo. Bom, o ato de contrição que você quiser, ou até mesmo o Pai Nosso, né? Pode rezar, porque no Pai Nosso, Jesus vai nos ensinar a rezar. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pronto. Faz o sinal da cruz, ou termina a sua oração e dorme. Tá vendo como é simples? Você não vai anotar, você não vai ficar horas e horas, você não vai fazer uma oração para cada pecado, você vai lembrar do seu dia e vai pedir perdão pelas suas faltas. Você pode também, nesta oração, incluir um agradecimento, porque você vai lembrar das coisas ruins, mas você vai lembrar também das coisas boas. Poxa, hoje eu recebi meu salário. Obrigado, Jesus, pelo meu emprego. Obrigado, Senhor, porque eu tenho condições de sustentar minha família, de ajudar as pessoas, de ajudar os pobres. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me deu condições de ajudar as pessoas. Hoje eu, ajudei um convento que estava precisando. Que bom, louvado seja Deus. Obrigado, Jesus, porque eu tenho uma casa para morar, eu tenho comida, você é casado, agradeça a Deus pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu marido. Se você é jovem, agradeça a Deus pelos seus pais. Você pode unir esse momento de exame de consciência, que é um pedido de perdão, também com a oração de gratidão. Ficou claro isso? Então esse é o exame de consciência diário. Quando eu tenho que fazer isso? Todos os dias. Crie esse hábito. Alguns segundos, 2 minutos, 3 minutos. E aí, se você tomar gosto, você pode até fazer 5, 10. Você pode unir esse exame de consciência na sua oração da noite. Se você reza as completas, já vai estar lá o esquema da liturgia das horas ou do ofício divino. Se você quiser, você pode seguir aquele esquema também. Padre, mas quando eu for confessar, como é que é? Quando você for confessar, é outra coisa. Quando você for confessar, aí o seu exame de consciência não vai ser só de alguns segundos e 2 minutos, ele vai ser de 7 minutos. Tá? Quem é meu aluno lá do Como Confessar Bem e da Escola da Consciência sabe que essa é a minha orientação. Então, quantos minutos deve ser no máximo, o meu exame de consciência para a confissão? 7 minutos. Se for uma confissão geral, aí é um dia todo. É outra coisa. Aí é um dia todo ou vários dias, né? Porque é num retiro que você se prepara para a confissão geral. Mas, para a sua confissão mensal, 7 minutos. Você vai para a igreja, na hora que você vai confessar, você fica lá diante do Santíssimo, pede o Espírito Santo e lembra dos seus pecados. Padre, se à noite, no meu exame de consciência, eu perceber que eu cometi um pecado grave, a minha consciência alertar. Primeiro, dificilmente, anote aí o que eu vou dizer, dificilmente você vai perceber só à noite. Porque o pecado grave, para quem tem a consciência reta, para quem é sincero, para quem é honesto, para quem tem a retidão de amar e servir a Deus, o pecado grave, ele não é uma coisa que você vai notar só de noite. Poxa, pequei gravemente. Não, você vai perceber na hora. Na hora você vai perceber que aquilo foi grave. Pode acontecer de você, não ter essa consciência refinada e só perceber na hora de fazer o exame de consciência que aquele pecado, que você sabia que era pecado, se você não soubesse, não teria sido grave, você sabia que era pecado, mas na hora, à noite, você vai, poxa, aquilo ali foi grave, né? Eu não vou poder comungar, eu tenho que confessar. Entendeu? Ficou claro, gente? Ficou claro o exemplo que eu dei?